uma paciente de 22 anos de idade dá entrada na unidade de emergência de hospital de média complexidade com quadro de asma descompensada. A paciente que se apresenta taquicárdica, frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto, taquipneica, frequência respiratória de 28 incursões respiratórias por minuto, e febril, 38,3 graus, relata descompensação do quadro respiratório há 2 dias, tendo utilizado medicação de resgate, beta-2 agonista, adrenérgico inalatório, por diversas vezes ao longo desse período, sem obter melhora. Diagnosticada com asma ainda na infância. Ela conta que sua doença vem sendo classificada como asma moderada persistente, estando em uso regular de beta-2 agonista de longa duração, salmeterol, e corticoide, né, inalatório, budesonida, em baixa dose, além de medicação de resgate. Ao exame físico, nota-se também leve cianose e sibilância inspiratória e expiratória. A hemodinâmica encontra-se estável, bem como o nível de consciência. A paciente é submetida à administração de nebulização com beta-2 agonista, adrenérgico inalatório e anticolinérgico de ação rápida, brometo dipratrópico. A despeito da oxigenoterapia sob máscara nasal com reservatório, repetição da nebulização e da administração de metilprednisona intravenosa, a paciente continua com algum grau de desconforto respiratório. Próximo. Exames laboratoriais indicam a presença de possível processo infeccioso bacteriano. Leucocitose com leve desvio à esquerda e aumento da proteína C reativa, PCR. Confirmado na radiografia de tórax, que indica padrão de condensação segmentar do lobo inferior direito. A gasometria arterial revelou segmento padrão pH de 7,44, PO2 de 65, PCO2 de 44, tá normal, né? O PCO2, o PO2 está baixo. Bicarbonato de 22, ok. Saturação de 91%, o normal é maior do que 94%. Completada essa avaliação inicial, o médico opta por indicar a realização de intubação orotraqueal preventiva. A principal razão da tomada dessa decisão é, então vamos lá, paciente com asma muito grave, o problema sério, e o que me chama a atenção nessa paciente é o seguinte, tem a saturação de oxigênio menor de 91%, PO2 está a 65%, o ideal é 95%, então está bem baixo o PO2 dela em relação ao ideal, só que o PCO2 está normal, né? E o pH está normal, ok. Por que isso acontece? Vamos pensar aí numa paciente com asma muito grave. O que nós esperaríamos numa paciente com asma muito grave? Eu espero que a paciente esteja hiperventilando, não é isso? Hiperventilando. Quando ela hiperventila, o CO2 ele é lavado, né? Ele é lavado e ele vai estar reduzido, ele vai reduzir o CO2 e o PO2 ele vai aumentar como consequência da redução do CO2. Porque eu começo a expirar muito, já que eu hiperventilo. Só que chega um momento que esse mecanismo ele não funciona mais. Por quê? Porque a paciente ela começa a ter fadiga respiratória. Quando entra em fadiga respiratória, os níveis de PaCO2 eles normalizam, porque já não está mais lavando o dióxido de carbono. Ele não está mais eliminando. Como não está mais eliminando, aí fica normal. Então eu tenho a PA2 reduzida, a saturação reduzida, e o PCO2, o PaCO2 normal. Isso mostra para mim que ele tem a fadiga respiratória. Isso já caiu em outras questões. Então por que eu vou fazer intubação? Porque já não tem mais autonomia respiratória, porque entrou em fadiga. É por isso que vai fazer. Então vamos ver aqui. Letra A. Foi o nível reduzido de PaO2 e a gasometria arterial? Não é esse o critério que eu vou utilizar, né? Esse nível ele pode estar reduzido e eu, mesmo assim, não intubar o paciente. Foi o nível normal de PaCO2 da gasometria arterial? Sim, porque esse nível normal de PaCO2, ele me revela que esse paciente entrou em fadiga respiratória. Então, resposta letra B, né? A letra C, foram as evidências de pneumonia, a radiografia de tórax, hemograma e PCR? Não foi isso daí que me fez indicar a intubação, não foi isso não. Foi a fadiga, né? Foi a fadiga que me fez indicar. Então, a letra C está errado. Letra D, foi a presença de sibilância inspiratória e expiratória associada à taquipneia? Não. Eu poderia ter um quadro desse sem a necessidade de intubação, mas o fato de ter
a PaO2 reduzida, a saturação de oxigênio reduzida e ter o paciente com a PaCO2 normal, me mostra a fadiga respiratória. E por isso que eu vou indicar. Essa questão, é a questão 11, né? Ela foi anulada. Eu não sei por que ela foi anulada. A resposta preliminar era a letra B. E a que faz sentido é a letra B. Mas ela foi anulada. Então, é aquelas questões que a galera encontra alguma coisinha que faz com que a questão seja anulada. Mas a melhor resposta é a letra B.